Olá, meus amores, tudo bem? Bora prosear? Pensar um bocadinho? Bem, eu pensei aqui são vários assuntos e eu pensei que eu poderia fazer vários vídeos em cima das questões que eu estava refletindo. E depois eu resolvi tentar juntar tudo, porque eu acho que dá um caldo. Eu gosto muito de pensar, de refletir, de observar, na verdade. Primeiro ponto é observar. A minha matéria-prima para o meu trabalho são pessoas. Quando eu fiz as formações que eu fiz para chegar no trabalho que eu faço, eu sempre tive como missão cuidar de pessoas. Porque, pelo óbvio, né? Se não cuidarmos de pessoas, a gente vai ter o que exatamente? Tecnologia, inteligência artificial, isso, aquilo outro, mas nada substitui as pessoas. Eu até estou em um programa de mentoria, né? Fazendo uma mentoria. Eu sou a mentorada. E chegamos a essa questão. Meu objetivo, a minha missão de vida é cuidar de pessoas. E por isso eu gosto tanto de observar, de pensar, de refletir dessas questões todas. E eu estava observando, por exemplo, eu sempre pego para observar, para pensar, para refletir a respeito desses assuntos mais polêmicos que dá sempre aquela coisa, sabe, tipo Fla-Flu. Tem aquela turma que vai pro lado A, tem aquela outra que vai pro lado B, uma defende isso, a outra defende aquilo, e cada um tem os seus argumentos. Um defende aqui, outro defende lá, dá aquelas confusões. E eu fico pensando, ok, essa parte tem uma certa razão, a outra também tem uma certa razão. Mesmo porque não existe uma verdade única para absolutamente nada neste mundo. Mas, infelizmente, vivemos na era do cancelamento. E isso está mais do que... está desenhado, está estampado na nossa cara de que isso não vai dar certo. Aliás, já não está dando certo. Eu não sei por que as pessoas ainda insistem nesta questão de cancelamento, como se... E aí a pessoa comete um erro, às vezes um deslize, enfim... E aquela pessoa, ela é cancelada, vai para o tribunal da internet, ela é cancelada, às vezes chega a situações muito mais complexas, que por um erro, por um deslize, por uma falta, por um descuido, por algo pontual. Claro que tem as graduações, né? Leve, grave, gravíssima, enfim, mas as pessoas são canceladas como se... E aí compromete a vida inteira da pessoa, né? Todos os próximos relacionamentos, os próximos empregos, os próximos projetos, os próximos trabalhos. E como se as pessoas fossem perfeitas, estas que estão cancelando, como se elas fossem perfeitas, como se nós nunca fôssemos, como se nós nunca tivéssemos errado e como se nós nunca fôssemos errar. Quem nunca errou? Algo de errado não está certo, então você não é humano. Se você tiver a plena convicção de que você nunca errou, não erra e nunca vai errar. Tem muita gente que errou
e cometeu erros gravíssimos. Sorte que foi lá no passado, quando ainda não existia nem internet, nem essas tecnologias e nem esta onda dos cancelamentos. E o que eu vejo, observando, lendo, estudando, refletindo, se cada um que parte aí de várias situações, as pessoas são canceladas, ao fim não vai sobrar ninguém, absolutamente ninguém, porque o outro erra, eu erro, o outro errou, eu erro e você vai errar. Não tem como. Talvez um erre por uma coisa leve, o outro grave, o outro gravíssima. Mas se formos continuarmos nesta questão de cancelarmos as pessoas, não vai sobrar um para contar a história. E aí teremos que usar aquela frase, o último apaga a luz e fecha a porta, porque não terá mais ninguém para ficar ali, para contar a história. Ou será que as pessoas não pensam nisso? Será que as pessoas realmente acham que elas nunca vão errar? Eu tive um professor de direito penal e ele disse o seguinte, lá no começo da minha faculdade de direito, ele disse assim: as pessoas criticam muito o advogado penal, o penalista, e muitas vezes com o discurso de estudou tanto, estudou 5 anos, vai estudar o resto da vida, porque as leis mudam, enfim, vai estudar para sempre, para defender bandido. E a conversa começou a partir daí, e ele dando a aula. E ele disse, não, advogado, penalista no caso, advogado de modo geral, mas ele estava falando de penal. Ele não defende bandido, ele defende os direitos que aquela pessoa tem, para que ela seja punida sim, pelo que ela fez, pelo ilícito que ela cometeu, mas nem mais e nem menos, mas na justa medida. E ele disse mais, ele disse assim, que os penalistas, os advogados, são extremamente criticados. E são, viu? Pode ter certeza que são. E ele disse assim, qualquer um daqui pode um dia precisar de um advogado penal. Pode precisar de um criminalista. Pode ir parar numa cadeia. E aí, aqueles olhares, aquelas, né? Ele disse, inclusive, eu não estou livre, porque sou advogado, porque sou delegado, eu não estou livre. Aí ele falou assim, eu tenho certeza, eu garanto, que eu nunca vou para uma cadeia ser penalizado, preso, enfim, por um estelionato, por exemplo, porque isso tá dentro de um rol de crimes que não, eu tenho certeza que não me cabe. Aí ele falou assim, mas eu não posso dar essa mesma certeza por um homicídio. Porque a gente nunca sabe. De repente, uma legítima defesa e você passa do ponto ali, né, ou alguma outra questão, você se envolve numa briga de trânsito, qualquer outra situação. Ele falou, então, disso não podemos ter certeza. E tantas outras questões. E aí é onde eu volto nessa questão do cancelamento. A gente está voltando. Esses dias eu estava raciocinando
a questão do cancelamento. E eu falei, gente, é uma nova modalidade da mesma situação, da mesma época. Voltamos à lei do talião, olho por olho, dente por dente. E quando estamos, né, a questão da olho por olho, dente por dente, não vai sobrar nada. Vai sobrar uma legião de desdentados e sem olhos. E o que é que nós estamos fazendo, né? E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu observo muito, por exemplo, hoje, eu até fiz uma postagem já agora há pouco, acabou, né? Teve o rompimento ali do casamento da Sandy. Eu não sou fã da Sandy, eu nunca fui. Para dizer que eu não sou fã e que nunca fui, eu nunca acompanhei o trabalho da Sandy. Nunca parei e falei, ai, peraí, deixa eu procurar uma música da Sandy, deixa eu assistir a um show, ainda que pela televisão, nunca. Não faz parte do meu repertório. Mas é óbvio que eu sei quem é, enfim, mas enfim, né? Então eu não sigo, não sei nada da vida dela, da carreira dela, não sei nada. Ainda sou daquelas que vou falar da Sandy, eu falo a Sandy Júnior, né? Mas enfim, o casamento dela chegou ao fim e hoje eles anunciaram. E eu achei de extremo triste, obviamente, porque um divórcio, um fim de relacionamento e longo como foi o dela, é uma pena, mas é uma realidade. Casamos com a esperança e a intenção de que dure para sempre, mas o para sempre nem sempre dura para sempre. Então, infelizmente, é assim, e o dela também foi assim. Mas não tem como não brilhar, né, trazer luz aos olhos, a elegância, a sobriedade, a empatia, a delicadeza, o respeito com que eles anunciaram esse rompimento. Eles disseram, não somos mais um casal. Ainda pediram respeito nesse momento, que é difícil para os dois, para o casal. Pediram respeito porque eles têm um filho. E eles disseram, o casal, não lembro exatamente os termos, o casal terminou, enfim. Mas a família continua. Por conta do filho que eles têm, enfim. E eu achei de uma delicadeza, uma elegância ímpar. Sem aquele chororô, sem julgamento, sem crítica, sem acusação, sem vitimismo. Então, é de tirar o chapéu para pessoas, casais, que têm esta inteligência emocional, essa elegância, de entender que ciclos terminam. Tem começo, meio e, por vezes, fim. E que, sim, um casamento ele termina, aquele casal não existe mais, mas se houver filhos, aquela família, ainda que separada, continua sendo uma família. E que a qualquer momento que um precisar do outro, estarão todos juntos. Quer queira, quer não. Pelo menos, né, estou falando do comum,
Não estou falando de questões mais graves, mais sérias, mais severas. Mas em casos como da Sandy, que o casal separou, mas a família continua sendo uma unidade. E assim é, e eu desejo, como eu escrevi lá na minha postagem, que se recuperem rápido, porque quando termina um casamento, principalmente os mais longos, não que os mais breves sejam diferentes, mas o tempo a gente entende que leva a várias outras questões. Mas ao todo, eles estavam juntos há 24 anos, entre namoro e casamento, 24 anos. E não importa o que tenha acontecido e não importa quem tenha tomado a decisão num divórcio, sempre os corações, os dois, estarão quebrados, trincados, enfim. Então, que eles se recuperem logo e que sejam felizes novamente. Se não felizes juntos, quando não dá para continuar sendo felizes juntos, que sejam felizes separados. E nessa mesma questão, então eu quero juntar cancelamento, eu quero juntar educação, elegância, respeito, empatia, não ao julgamento, não vitimismo, não acusação, porque quando vem essas acusações, a gente vê com frequência também casais rompendo, e é um que acusa o outro, que xinga o outro, que fala, que traz à tona aí, a público, as intimidades, as discussões, aquilo que eram sonhos compartilhados entre os dois, aquilo que acontecia dentro de casa, os hábitos, a intimidade, e trazem isso tudo e despejam para todo mundo. É de uma indelicadeza tamanha, é de uma falta de sensibilidade e respeito que é indelével. Ponto, né? Então, é sobre isso. E o ponto exato que eu quero chegar é o seguinte: eu sou de observar, como eu já disse, a minha matéria-prima são pessoas, a minha missão de vida é cuidar de pessoas. Fui para essa área, né? Vim para essa área de relacionamentos, de especialista em relacionamentos, sexóloga, mentora de relacionamentos, de relações, na verdade, não só relacionamentos conjugais, mas de relações humanas. E antes de ser sexóloga, antes de fazer a minha formação em sexologia, a minha formação anterior a essa, foi capital humano, uma especialização, né? Eu fiz um MBA em capital humano, então sempre focando em pessoas. E até por isso, eu não concordo em relação a nada nem a ninguém com essa questão dos cancelamentos. Como eu já disse, todo mundo erra. O outro erra, eu erro, e amanhã é você que cancela os outros que vai errar e vai ser cancelado. E nessa ciranda não vai sobrar uma única pessoa. Mas, ok. E por que eu tô dizendo isso também? Aliás, é difícil eu seguir pessoas, eu falo no sentido de artistas, de celebridades. Pouco sei, quase nada sei. Não sou, sabe, não é minha praia isso. E então, quando dá aquelas polêmicas, aquelas notícias mais tendenciosas às vezes,
Aí eu vou lá, sabe, dou um Google, eu procuro quem é essa pessoa, tal. Como foi a semana passada da Luísa Sonza, eu... Gente, por óbvio que eu já ouvi esse nome lá do casamento dela, da separação dela com o Whindersson, acho que é esse o nome, né? Ouvia, mas não sabia nem quem era quem. Até hoje eu não sei direito quem é quem. Enfim, e de novo, ela estava aí, né, a semana passada, aí no olho do furacão das notícias. E aí fui dar um Google para entender melhor do que se tratava e por aí vai. Também fiz uma postagem hoje sobre isso. Na verdade, não sobre ela, mas sobre o Chico. Mas eu quero chegar mesmo na questão da Anitta. E quando eu falo da Sandy, da Anitta, do Chico, eu não tô falando de fofoca de artista, de celebridade. Mas pegando essas pessoas públicas e que tem um impacto muito grande, é pegar a situação, aquele escopo, né, especificamente em cada uma das histórias, e ver o que é que a gente aproveita. Mas não porque é este ou aquele, mas porque é este e aquele, e que são pessoas públicas e que dá qualquer coisa que façam, dá um boom, e aí as pessoas começam a discutir, questionar, virar ali, né, a conversa no bar, no trabalho, na hora do café, na faculdade, no elevador, e todo mundo, você viu, tal. Então, é por isso, mas não pelas pessoas em si. Mas como eu disse, não sou de seguir artistas, celebridade, influencer, eu não curto isso. É uma coisa que, sabe, não vai. Eu gosto de pensar com a minha cabeça. Se alguém me fala assim, olha, passei este batom e... Espero que um dia eu não vire essa pessoa, né? Passei esse batom, tá aqui, é a cor tal, marca tal, custa tanto, compre não sei onde, e nananã, e você vai ficar linda como eu. Gente, não... É capaz de eu não comprar. Exatamente por essa mesma situação. Mas enfim, parece aquela coisa que tipo, meio que, sabe, marionete, sabe, aqueles bonequinhos assim com corda que você vai... Isso pra mim não rola, sabe? Não rola. Mas enfim. Diante disso tudo, eu quero falar da Anitta, que também é uma das pessoas, das celebridades, enfim, que eu não sigo, não sou fã, ao contrário, em muitas situações, muitas coisas que ela fala, que ela faz, realmente não me representa, e então não. Mas dizer, então, se eu não gosto, sabe, tipo, ame ou odeie, ou é 8 ou é 80, não. Eu sou sempre nem 8 nem 80, eu vou pro meio. Então, não sou fã da Anitta e não odeio a Anitta. Esses dias eu estava dançando, me divertindo com a batida de uma música e eu nem sabia que era uma música da Anitta. Já pensou se eu sou daquelas? E eu vejo muito isso. E outro dia eu vi nos comentários. Essa pessoa... Pessoas polêmicas, né? Essa pessoa... Se eu soubesse que esse vídeo, que essa matéria falava dessa pessoa, se eu soubesse que era essa pessoa que estava falando, eu não tinha nem começado a ler. Porque nada que essa pessoa falar me interessa. Não preciso nem ler, porque eu sei que não me interessa.
E eu fiquei olhando assim, sabe, pro comentário, voltei, voltei, e eu pensava, como assim, né? A gente não é só acertos e nem só erros. Não somos só o lado bom, nem só o lado ruim. Somos uma mescla de tudo isso. Então, esses posicionamentos radicais, isso me traz uma certa angústia, um desespero mesmo de ô dó. Mas, cada um, cada um. E como eu disse, então, eu não sou fã da Anitta. Tem coisas que ela faz que eu definitivamente faz e fala que definitivamente eu falo misericórdia. Tem coisas que ela faz e fala que eu falo, a mulher é porreta. Então, a gente erra e acerta o tempo todo. E por que com ela ou com as celebridades seria diferente? Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu tava agora há pouco passando ali, né, rolando o feed. Ai, pronto, agora um cachorro resolveu ficar latindo. Eu tava rolando o feed e de repente eu peguei no meio de uma conversa, sabe esses vídeos de corte, de podcast? E eu peguei no meio de uma fala de um rapaz. E eu falei, vou ouvir isso. Só que, na verdade, era um vídeo da Anitta. E eu falei, vou continuar ouvindo. E a história era mais ou menos a seguinte. Eu até dei uma rascunhada aqui, para eu lembrar da história. Então, eram dois rapazes e a Anitta. E ela dizia assim, a pergunta era, o que as pessoas mais querem no mundo? Algo assim a pergunta. E aí um dos rapazes respondeu o seguinte, dinheiro, poder. Depois ele corrigiu, dinheiro. E a Anitta foi fazendo perguntas em cima disso, parecia até que ela que era a entrevistadora ali. Ele falou dinheiro. Primeiro ele falou poder, depois ele corrigiu dinheiro. Ela falou, por que você quer dinheiro? Aí ele falou assim, porque eu nunca tive. Aí ela falou, mas pra que você quer dinheiro? Aí ele falou assim, na verdade, no começo, como eu nunca tive, eu queria ter dinheiro. E ela falou, você queria dinheiro pra quê? E ele falou, eu queria dinheiro pra comprar um tênis e ir comer no McDonald's. E aí ela falou assim, e depois que você conseguiu o seu tênis e que você foi comer no Mac, por que você continuou? Já tinha conseguido o que queria, porque já deveria estar satisfeito. Então, por que você continuou querendo mais? Aí ele pegou e disse assim, porque eu percebi que era gostoso sentir aquilo. Quando eu consegui aquilo que eu queria, era uma sensação gostosa e eu queria mais daquela sensação. E aí ele também disse o seguinte, olha só, vai pegando os detalhes. Ele disse assim, e quando eu usava tênis falso, ele era colocado à margem no grupo de amigos ali, ele era colocado à margem, ele era ridicularizado, o famoso bullying, né? Não faz parte da nossa tribo, porque usa tênis falso, porque, enfim. E aí, com o tênis verdadeiro, comendo no lugar que ele queria, enfim, e cada vez melhorando, ele foi se sentindo empoderado, cheio de poder, e queria mais do mesmo, né? Mais da mesma sensação. E aí, a Anitta disse o seguinte, que o que as pessoas mais querem, as pessoas acham que é poder e dinheiro. E aí, eu devia até ter pego um chapéu. Eu tenho que tirar o chapéu pra Anitta. Não só parei para ouvir e estou aqui reproduzindo. Isso porque não gosto da Anitta.
Não é nem que eu não gosto da Anitta, eu não me simpatizo com... Não me identifico com muitas coisas. Com o lado empresária dela, eu tiro o chapéu. E com essa fala dela agora, tô aqui reproduzindo. Então, não dá pra gente ir pro cancelamento por uma coisa que a pessoa fala, faz, fez. Sabe? É insano. Sem contar que é pra lá de injusto. Então, a gente tem que pôr na balança, sabe? A gente tem que pôr na balança e equilibrar. Nem pender para um lado, nem pender para o outro. Tem que ter um equilíbrio, ou a coisa não vai. Então, a Anitta, ela disse o seguinte, na continuação desse vídeo. Ela falou assim, as pessoas acham que todo mundo quer, e as próprias pessoas acham que o que elas querem de fato é dinheiro e poder. Mas não é. Ela diz assim, o que as pessoas realmente querem é ser amada, né? Sermos amados. E ela disse assim, o poder, até anotei aqui, ela diz assim, o poder dá uma certa soberania sobre as pessoas. Faz com que cada vez tenha mais pessoas, que a gente fique cercado de pessoas. E que com isso, vem a falsa sensação de ser amado. Porque aquelas pessoas estão sempre ali rodeando, sempre ali grudadas, né? Sempre bajulando, sempre amém, né? Então, o poder traz essa falsa sensação de que você está sendo amado, porque você está sendo acolhido por tudo isso, mas não é por você, é pelo seu poder. E é por aquilo que você pode proporcionar às pessoas que estão ali no seu entorno e que você acha que estão porque gostam de você, estão porque te amam e enfim, mas estão justamente pelo seu poder, pelos benefícios que você pode proporcionar e por aí vai. E ela falou a mesma coisa do dinheiro, né? Ela falou, o dinheiro faz com que, quando a pessoa tem dinheiro, quando a pessoa é rica, faz com que tenha muitas pessoas no entorno, muitas pessoas cercando, muitas pessoas junto, né? Da pessoa que tem dinheiro, que tem um poder aquisitivo, que tem... Enfim, porque o dinheiro também é uma forma de poder. E muito poderosa, por sinal. E aí, ela falou a mesma coisa, né? O dinheiro faz ter várias pessoas ao redor, no entorno, junto. Mas essa também é uma falsa sensação de que as pessoas estão com você, estão juntas a você, porque elas gostam de você, porque elas te amam, porque, enfim. E aí, ela diz, né? O que as pessoas realmente querem, no fundo, não é poder e não é dinheiro. O que as pessoas realmente querem é ser amada, serem amadas. E é a mais pura verdade, né? Eu porque eu não tenho dinheiro, nem poder. Então eu vou ficar aqui no meu achismo. Mas na verdade, não é um achismo, tão achismo assim. Eu, de fato, penso que isso, a fala da Anitta é uma realidade muito real, né?
Porque a gente vê que as pessoas, tem muita gente que está com a outra, está ali justamente pela questão de poder ter algum benefício, de se aproveitar de alguma maneira, né? Por conta do poder, da influência, do status ou do dinheiro. E é aquilo que a pessoa vai ganhar, é o que o outro pode dar. E eu penso que do outro lado deve ser bastante difícil uma pessoa que tenha poder e que tenha dinheiro, que está cercado por pessoas, saber de fato quem está com ela, por ela, e não pelo dinheiro, pelos benefícios que ela pode proporcionar. E por vezes eu ainda entendo que tenha pessoas na situação de poder ou de dinheiro, ou os dois, normalmente são os dois, que se esquive das outras pessoas, né? Vai ficando meio, será que essa pessoa tá comigo por mim ou ela tá comigo pelo meu dinheiro, né? Pelo que eu posso proporcionar. E por vezes, eu já vi vários casos assim, essas pessoas que detêm o poder, o dinheiro, elas acabam, às vezes coloca na balança e fica desajustado. Nessa diz quem será que é quem, ela meio que vai isolando as pessoas para tentar descobrir quem é quem, só que ela deixa de dar aquilo que a pessoa quer, que muitas vezes, ou torcemos para que seja grande parte das vezes, infelizmente não é. A pessoa não quer o dinheiro dela, a pessoa quer a atenção dela. Eventualmente, pode ter algum benefício, pode ter alguma troca, pode ter algum favor, pode ter alguma ajuda, enfim. Mas o que a pessoa quer mesmo é a companhia daquela pessoa, não é o dinheiro. Mas, por aquela pessoa que tem o dinheiro, tem o poder, ela está tão ressabiada, ela vai pulverizando, né? Tipo, vai, né? E aí ela deixa de dar atenção, ela deixa de retribuir, por exemplo, um carinho genuíno, uma mensagem de oi, tudo bem, como você está? E aí ela parece, oi, tudo bem, como você está? Tem uma música assim. E tô ligando pra saber como você está. Tava à toa e por isso resolvi ligar. Nananana. Alô? E aí, ela não tem não dá sabe? Não retribui, ela não responde. Ela E aí você fala assim, bom, então tá. Talvez eu seja persona não grata, né? E do outro lado fala, tá vendo? Não respondeu mais, também era porque era no meu dinheiro que estava interessada, era no que eu posso proporcionar. Então, há situações, e muitas, em que a falta de comunicação, a falta de diálogo, a falta de respeito mesmo para com o outro pode dar uma grande confusão. Então, eu penso que deve ser muito complicado a pessoa ter poder e dinheiro, ter uma multidão de pessoas ali no seu entorno e ela sempre se achar pouco suficiente no sentido de estar com pessoas que gostem dela, que amem genuinamente. Sempre vai vir o pé atrás de estar comigo por interesse. Eu acho que isso deve ser uma sensação
das piores possíveis. Quando eu ficar rica, eu volto para contar se isso é verdade mesmo. Por enquanto eu fico aqui no eu acho que no campo das hipóteses. Ó, fiquei até vermelha. Quando eu ficar rica, eu volto e falo, gente, lembra aquele vídeo que eu fiz que eu dizia que eu achava que é assim mesmo? Ou não é nada disso. Mas eu acho que nessas duas situações, eu acho que seria a resposta mais provável era aquilo mesmo. Mas enfim, concordo com a Anitta, em gênero, número e grau, nesta questão de que o que as pessoas mais querem neste mundo é serem amadas, se sentirem amadas. Não é dinheiro e não é poder. Então, mas que ajuda, ajuda. Ou se ajuda. Não seremos hipócritas em dizer que não. Não, isso também não, né? Por isso que eu tô falando, ó, equilíbrio. Nem uma coisa nem a outra, mas pode ser uma coisa e a outra. Então, bora pensar, e eu penso, né, para juntar esses recortes todos, que esse negócio de cancelamento, gente, isso é um caminho sem volta se continuarmos avançando. Não vai sobrar um que não vai ser cancelado. Não tem como, não tem por onde. Não tem por onde. Mesmo porque sempre estamos à mercê da régua do outro. É da régua do outro. E o pior é que, em grande medida, sem direito à explicação, sem direito à autodefesa, sem direito ao contraditório. Então, sabe, inventaram que é assim porque é. Isso não vai dar certo nunca. Não só não vai dar certo, como já não está dando certo. E aí, é que as pessoas não param para pensar, só cancelam. Vão cancelando. Próximo, bora, próximo, né? Parece linha de produção no cancelamento. Mas se as pessoas pararem para pensar estatisticamente o que está acontecendo, a semana passada, segunda-feira passada, eu acho que até fiz algum vídeo sobre isso. Segunda-feira passada, uma influencer, ela ceifou a vida por conta de cancelamento. Ela não aguentou os haters. Olha só, gente. E não foi só ela. A gente vê esses casos todos os dias. É que as pessoas não param, não pegam estatísticas, não pegam números, não pegam casos. Só vão cancelando, uma linha de produção. E não se dão conta dos estragos que estão provocando. E como eu disse, ontem foi amanhã sou eu e amanhã é você. Você que cancela hoje, você pode ser o cancelado de amanhã. Quem as pessoas estão achando que são para vir com essa régua da justiça? O tribunal da internet. O que se ganha com a profissão de hater? O que você ganha com isso? Quando, na verdade, no fundo, como diria minha mãe, a bem da verdade, é o que diz a Anitta. O que cada um de nós quer é sermos amados. Mas desse jeito, estamos cada vez mais distantes
do nosso objetivo. Ao invés de amarmos e sermos amados, resolveram virar hater, cancelar. Aí não dá. Essa conta não fecha. Pense nisso, mas pense com muito carinho. Muito carinho. É sobre isso. Pensar. Pensar. Pensar, pensar, pensar. Porque se não for assim, vai sobrar o quê? Beijo pra vocês.